Na história de hoje, estamos explorando 5 encontros horripilantes, onde o comportamento arrogante encontrou a vida selvagem e mortal. Desde um turista de safari que ignorou as regras de distância, até um voluntário que entrou em um corredor restrito com um portão desbloqueado. Vamos começar com a primeira história, onde a exigência de uma mulher por uma foto perfeita a levou ao território do predador de topo da África. Até 14 de novembro de 2014, o Parque Nacional Kruger estava sofrendo com a estação seca há quase 4 meses. As temperaturas chegavam a 38 graus Celsius pela manhã, e o ar carregava o cheiro de poeira e grama seca. A paisagem se estendia dourada e frágil sob o sol africano, com acácias pontilhando a savana, onde rebanhos de impalas e zebras se moviam em constante vigilância. Este era um país que exigia respeito, onde a linha entre observador e presa podia desaparecer no tempo de uma respiração. Jennifer Hartley, de 42 anos, era o tipo de mulher que falava com os funcionários do serviço de forma condescendente, que devolvia refeições às cozinhas com reclamações, que acreditava que seu dinheiro gasto lhe dava direito a tratamento preferencial em qualquer lugar. Ela era uma corretora de imóveis de Connecticut que construiu sua carreira com a convicção inabalável de que sabia mais do que todos ao seu redor. Ela mantinha uma presença ativa no Instagram com mais de 3 mil seguidores, postando imagens cuidadosamente selecionadas que transmitiam uma vida de sofisticação e aventura. Jennifer tinha chegado 3 dias antes, como parte de uma viagem de férias de 14 dias na África do Sul, que ela insistiu em fazer, apesar da preferência do seu marido por um resort de praia tranquilo. O safari matinal começou mal do ponto de vista dela. O veículo partiu antes do nascer do sol, um horário que ela considerava impraticável para hóspedes pagantes. Outros veículos pareciam posicionados mais perto dos animais, e Jennifer passou a primeira hora exigindo que se aproximassem, apesar das explicações repetidas sobre protocolos de segurança e bem-estar dos animais. O guia, Jordan van der Merwe, trabalhava no Kruger há 12 anos. Ele tinha a paciência calejada de alguém que viu turistas ignorarem avisos por décadas. Ele explicou que os veículos funcionavam como barreiras protetoras, enquanto pessoas a pé desencadeavam respostas de predadores, uma lição escrita nos livros de história do parque. Jennifer dispensou isso como cautela excessiva, trocando olhares consigo mesma quando ele se afastou. No meio da manhã, o veículo parou a aproximadamente 50 metros de uma acácia, onde um leão adulto descansava na sombra Dappled. O leão pesava cerca de 190 quilos, com uma espessa juba escura que indicava dominância e maturidade. Ele era um dos 2 machos controlando um grupo de 7 fêmeas em um território que se estendia por dezenas de quilômetros. Os passageiros levantaram as câmeras, capturando imagens através das janelas que preservavam a distância crítica entre humano e predador. Jennifer olhou para a tela do telefone e achou a imagem insatisfatória. A distância reduziu o leão a uma pequena figura contra a árvore. Outros passageiros ocasionalmente bloqueavam seu ângulo, amadores que não entendiam de composição. Ela não conseguiu a perspectiva fechada que queria. Uma foto de leão distante poderia gerar talvez 100 curtidas. Um close, do tipo que sugeria que ela tinha estado bem ali, poderia chegar aos milhares e elevar seu status entre colegas influenciadores de viagens. Ela começou a murmurar reclamações altas o suficiente para que outros ouvissem. Jordan percebeu seus movimentos e repetiu a instrução para permanecer sentada. Jennifer esperou até que ele se virasse para responder a pergunta de outro passageiro sobre o comportamento dos elefantes, então puxou a maçaneta e saiu. O som da porta se abrindo ecoou no ar parado como um tiro. Vários passageiros inspiraram fundo. A cabeça de Jordan virou rapidamente, seu rosto perdendo a cor ao processar o que estava acontecendo. Ele emitiu uma ordem direta para voltar, sua voz carregando um medo genuíno. Jennifer o ignorou, assim como ignorou todos que lhe disseram coisas que ela não queria ouvir. Ela deu vários passos à frente, levantando o telefone para enquadrar o leão. A distância agora media aproximadamente 12 metros. O leão estava magnífico em seu visor, próximo, nítido, exatamente a imagem pela qual ela tinha viajado. Ela se agachou para melhorar a composição, seu foco totalmente na tela. O leão havia levantado a cabeça ao som. Seus olhos âmbar fixaram-se em Jennifer com o foco de um predador de topo avaliando a situação. Suas orelhas giraram para frente, processando informações auditivas. Cada músculo em suas patas dianteiras se tensionou, energia se acumulando para uma liberação explosiva. Jennifer mudou de posição novamente, um pequeno movimento quase imperceptível. Mas, para o cérebro de um predador, movimento em proximidade significava apenas uma coisa: presa. O leão se levantou e avançou em um único movimento explosivo, cobrindo a distância em menos de 2 segundos. Sua aceleração ultrapassou 35 km por hora nos primeiros 3 passos. Poeira explodiu atrás dele. Os passageiros gritaram. Jordan pegou seu rifle. O leão atacou Jennifer antes que ela pudesse se virar, antes que pudesse gritar, antes que seu cérebro pudesse registrar que seus seguidores nunca veriam esta foto. O impacto fraturou sua escápula e 3 costelas. As mandíbulas do leão fecharam-se ao redor de seu pescoço, não cortando, mas esmagando. Suas mãos subiram instintivamente, empurrando contra o pelo emaranhado, contra o músculo que não cedeu. O leão a sacudiu uma vez e o mundo se tornou som. O ranger de dentes contra as vértebras, seu próprio suspiro sufocado por ar que não vinha. Sua traqueia colapsou sob a pressão. Ela tentou inspirar e não conseguiu. O hálito do leão, quente e fétido. Os galhos de acácia girando acima. O gosto de sangue. O som do sangue diminuindo em seus próprios ouvidos. 20 segundos? 30.
Depois, nada. Jordan levantou seu rifle, mirando ao longo do cano. Um tiro de advertência poderia assustar o leão, fazendo-o apertar ainda mais a presa ou provocando um ataque ao veículo. Outros passageiros estavam gritando, alguns gravando, ninguém se movendo para ajudar. Ele segurou o fogo, esperando pelo alívio que veio após longos segundos, quando as mandíbulas do leão se abriram e o corpo de Jennifer caiu inerte ao chão. O leão deu um passo para trás, a cauda chicoteando, os olhos ainda fixos no que estava à sua frente. Ele se virou após um longo momento e trotou de volta para a acácia. Jennifer Hartley foi declarada morta no local pelos socorristas. O legista documentou trauma catastrófico no pescoço, traqueia esmagada, artéria carótida rompida, medula espinhal intacta, mas inútil abaixo dos danos, morte por asfixia e perda de sangue. Ela teria permanecido consciente por cerca de 20 a 40 segundos. O celular dela foi encontrado a 4 metros do corpo. Funcionários do parque atualizaram os comunicados de segurança para enfatizar que veículos funcionam como silhuetas protetoras, enquanto humanos, a pé, são imediatamente reconhecidos como presas. Jordan Van der Merwe tirou licença após o incidente, embora os investigadores o tenham inocentado de qualquer delito. O marido de Jennifer voltou sozinho para Connecticut, carregando as cinzas e a certeza de que a convicção de sua esposa finalmente encontrou algo que sua confiança não podia superar. O incidente reforçou uma verdade que os oficiais da vida selvagem entendiam. Predadores não distinguem entre direito e ignorância. A milhares de quilômetros de distância no sudoeste da Flórida, outra lição aguardava uma mulher que acreditava ter encontrado uma maneira de contornar as regras da natureza. Na noite de 23 de março de 2015, o sol se pôs sobre Cape Coral, Flórida, lançando longas sombras sobre os canais residenciais. O ar se manteve quente e úmido, carregando o cheiro de água salobra. Laura Simmons, de 37 anos, tinha a confiança particular de alguém que nunca havia errado seriamente sobre algo importante. Ela corrigia vizinhos sobre a manutenção de seus gramados, deixava recados em carros estacionados um pouco sobre a linha de sua propriedade e acreditava que suas credenciais como técnica veterinária lhe davam autoridade em qualquer conversa sobre animais. A mulher de 37 anos tinha se mudado de Orlando 6 anos antes, após seu divórcio, comprando uma casa de frente para o canal que ela considerava prova de suas escolhas superiores de vida. Sua posição em uma clínica veterinária local reforçou sua autoimagem como alguém com um entendimento especial da vida selvagem, um entendimento que ela acreditava exceder o dos oficiais de vida selvagem e de qualquer outra pessoa que tentasse alertá-la. Ela tinha a convicção inabalável de que a familiaridade com jacarés lhe conferia imunidade contra os perigos enfrentados por outras pessoas. Seus vizinhos, ela os informava, simplesmente não entendiam os animais da mesma forma que ela. As redes sociais formaram uma parte significativa da identidade de Laura. Seus perfis exibiam centenas de fotografias documentando encontros com a vida selvagem. Ela postava imagens manuseando jacarés juvenis, nadando em canais apesar dos avisos e alimentando tartarugas do seu cais. Ela começou a se autodenominar embaixadora da vida selvagem, um título auto-atribuído que satisfazia sua necessidade de validação. Seus seguidores eram milhares, pessoas que admiravam sua aparente coragem. O jacaré que frequentava o canal atrás da sua casa apareceu pela primeira vez em novembro de 2014. Registros estaduais posteriormente indicaram que o animal era um macho adulto, medindo aproximadamente 3,5 metros e pesando cerca de 270 quilos. Ele havia estabelecido um território em aproximadamente 2 quilômetros de canais interligados, patrulhando seu domínio com a paciência de um predador de topo que sobreviveu a 70 milhões de anos de evolução. Laura começou a alimentar o jacaré em dezembro de 2014, inicialmente jogando restos do seu cais. O comportamento escalou ao longo dos meses enquanto ela comprava carne, especificamente para esse propósito, estabelecendo uma rotina noturna. Ela documentou cada alimentação com fotografias, postando imagens que mostravam o enorme réptil emergindo à sua aproximação. Os seguidores dela ficaram maravilhados com a conexão dela com o animal. Ela se sentia escolhida, especial, única no seu jeito de criar uma ponte entre humanos e predadores. Vizinhos a alertaram sobre os perigos pelo menos 4 vezes. Alguns a abordaram diretamente, expressando preocupação com a segurança dela. Outros registraram reclamações com as autoridades de vida selvagem, que enviaram agentes para falar com ela sobre a ilegalidade e o perigo de alimentar jacarés. Laura desconsiderou essas preocupações. Ela explicou que este jacaré a reconheceu especificamente, que ele a associava com comida ao invés de vê-la como uma presa, que ela havia estabelecido um vínculo que transcende as típicas interações entre humanos e vida selvagem. No início da noite de 23 de março, Laura levou um cooler de plástico contendo frango cru até seu cais. A luz do entardecer havia suavizado para dourado, criando condições ideais para fotografias. Ela colocou o cooler no chão e caminhou até a beira da água, procurando a forma familiar. O jacaré surgiu a aproximadamente 10 metros do cais e nadou em sua direção. Laura pegou um pedaço de frango e jogou em sua direção. Ele agarrou e mergulhou antes de reaparecer um pouco mais perto. Essa sequência se repetiu 4 vezes. A cada alimentação, o jacaré diminuía a distância. Logo, ele estava flutuando a menos de 2 metros, observando seus movimentos com atenção focada. Laura documentou o processo com seu celular durante toda a noite. Ela se ajoelhou na beira do cais para obter um ângulo mais baixo, inclinando-se para frente sobre o concreto. Sua posição a trouxe a 1 metro da água. Os olhos do crocodilo seguiram seu movimento. O ataque ocorreu sem aviso.
Seu rabo impulsionou seu corpo para o cais em um surto explosivo. Suas mandíbulas fecharam-se em torno da perna direita de Laura, dentes penetrando através da pele e músculo até o osso. A força a puxou de sua posição ajoelhada e a arrastou em direção à água. Suas mãos agarraram a superfície do cais, mas não encontraram apoio contra os 270 quilos que a puxavam para trás. O jacaré a puxou para o canal, onde a profundidade da água chegava a 2 metros. Em segundos, ambos desapareceram sob a superfície, deixando apenas ondulações se expandindo e o cooler virado flutuando contra o cais. Um vizinho que havia avisado Laura sobre o jacaré 3 meses antes ouviu a confusão. Ele chegou em 2 minutos, encontrando o cooler virado e frango espalhado. Ele ligou para os serviços de emergência imediatamente. Os socorristas chegaram em 15 minutos. O corpo de Laura Simmons foi localizado aproximadamente 90 minutos depois, 50 metros do seu cais. A causa da morte foi afogamento secundário a um trauma massivo e perda de sangue da ferida na perna. O jacaré foi capturado naquela noite e sacrificado. Seu telefone foi encontrado a 1,5 metros de distância. Tela trincada, mas memória ainda intacta. Imagens do incidente foram mantidas longe do público devido ao seu conteúdo gráfico, e suas redes sociais foram eventualmente encerradas para evitar dar ideias aos espectadores. As autoridades de vida selvagem enfatizaram que alimentar jacarés os condicionava a associar humanos à comida, aumentando dramaticamente a probabilidade de ataques. Eles notaram que pelo menos 3 reclamações formais haviam sido registradas nos meses anteriores. Os oficiais que haviam falado com ela lembravam de sua confiança, sua certeza de que ela sabia mais. A morte de Laura ilustrou como a familiaridade pode corroer a cautela que mantém os humanos seguros. Ela acreditava que sua experiência lhe dava imunidade contra regras que se aplicavam a pessoas comuns. O jacaré não acreditava em nada. Ele simplesmente seguia padrões codificados em seu DNA por mais de 70 milhões de anos. No Pacífico, no território do norte da Austrália, outra pessoa se preparava para testar o conhecimento contra um animal que sobreviveu 60 milhões de anos sem aprender a temer os humanos. Quando o sol nasceu sobre as planícies alagadas do rio Adelaide, em 8 de agosto de 2015, a umidade filtrou-se através das camadas de névoa pairando sobre a água. A estação seca havia reduzido os níveis do rio em quase 2 metros, expondo bancos de lama onde raízes de mangue alinhavam a margem. Crocodilos permaneciam imóveis ao longo das margens, com seus olhos acompanhando os movimentos. Doutor Patricia Caldwell, 34 anos, possuía a arrogância particular de alguém cujas credenciais nunca foram questionadas. A herpetóloga, de 34 anos, tinha diplomas avançados e havia publicado 7 artigos sobre ecologia de crocodilianos, um recorde que ela mencionava com frequência. Ela corrigiu os colegas sobre a terminologia, descartou o conhecimento local como anedótico e falou com os guias de pesca com condescendência. Sua pesquisa de pós-doutorado sobre o comportamento dos crocodilos de água salgada havia sido financiada por uma bolsa universitária, e ela se considerava a maior autoridade no assunto. Ela havia chegado no território do norte 14 meses antes, estabelecendo-se imediatamente como alguém difícil de se trabalhar. Ela rejeitou os protocolos de segurança que considerava abaixo de sua experiência, questionou guardas florestais com décadas de experiência e deixou claro que suas credenciais acadêmicas superavam o conhecimento prático deles. Os guias de pesca locais aprenderam a evitá-la, reconhecendo o padrão de alguém que acreditava que os crocodilos respeitariam um currículo. Seu objeto de pesquisa era um crocodilo macho identificado como Old Fang, medindo aproximadamente 5 metros e pesando cerca de 600 quilos. Biólogos seguiram seus movimentos por 8 anos, documentando seu domínio sobre um trecho de 4 quilômetros do rio. Guias de pesca locais falavam dele com cautela, tendo aprendido a evitar seu território. Patrícia descartou a cautela deles como superstição. Os protocolos padrão exigiam 2 pessoas durante a observação aquática. Patrícia havia submetido um plano de pesquisa, incluindo essas provisões. Mas no dia 8 de agosto, ela lançou seu barco inflável de 3 metros sozinha, alegando dificuldades de agendamento. As previsões do tempo previam chuva que prejudicaria a visibilidade. A oportunidade de documentar Old Fang durante condições ótimas superou, na avaliação dela, os riscos de prosseguir sem apoio. As regras, acreditava ela, eram para pesquisadores com menos experiência. De manhã cedo, Patrícia localizou o velho Fang a cerca de 200 metros rio acima. Ela desligou o motor e se aproximou de sua posição, preparando seu equipamento de câmera. A distância diminuiu para 10 metros. Ela notou que o crocodilo parecia relaxado, com os olhos semicerrados e a respiração constante. Ela não percebeu que os crocodilos permanecem totalmente alertas, mesmo aparentemente em repouso. Crocodilos de água salgada são predadores de emboscada, cuja estratégia de caça depende de permanecer imóvel até que a presa entre no alcance de ataque. A aceleração deles, a partir do repouso, supera a de qualquer outro animal no ambiente deles. Eles possuem a mordida mais forte já medida. Patrícia havia publicado artigos sobre essas adaptações, mas saber os fatos e internalizar suas implicações eram coisas separadas. Patrícia se inclinou para ajustar sua câmera, mudando seu peso. O casco inflável inclinou.
Old Fang reagiu instantaneamente, seus sistemas sensoriais detectando a mudança de pressão. Sua cauda impulsionou seu corpo para frente, mandíbulas abrindo-se enquanto avançava. Seus dentes penetraram no tecido reforçado, criando múltiplos furos que liberaram o ar em assobios constantes. A câmara dianteira começou a esvaziar, o barco inclinando-se à medida que a estabilidade dava lugar à instabilidade. O barco dobrou sob o peso dela, jogando Patrícia na água. Ela emergiu, encontrando restos do casco destruído. Old Fang tinha desaparecido abaixo, reposicionando para um segundo ataque. Old Fang emergiu 3 metros à sua esquerda, seus olhos fixos nela. Sua enorme cabeça saiu da água. O segundo ataque ocorreu em poucos segundos. Velho Fang agarrou a perna esquerda de Patrícia abaixo do quadril, dentes penetrando através do traje de mergulho até o músculo. A mordida fraturou o fêmur em 2 pontos e cortou parcialmente a artéria femoral. Um rasgo em vez de uma transecção limpa, o suficiente para liberar sangue em surtos em vez de uma única inundação catastrófica. Patrícia sentiu a perna ficar quente, depois fria, depois ausente, o choque mascarando a dor enquanto seu sangue vazava na água. Ela tinha talvez 3 minutos de consciência restantes. Sua visão começou a escurecer. O crocodilo começou o rolamento da morte, mas soltou após uma única rotação quando os destroços do barco se enroscaram em seu focinho. Um guia de pesca que havia avisado Patrícia sobre se aproximar do velho dente ouviu um respingo rio abaixo e reconheceu um ataque de crocodilo. Ele chegou ao local em poucos minutos, encontrando Patrícia flutuando perto dos destroços do barco, sangue se espalhando pela água. Old Fang patrulhava a aproximadamente 15 metros de distância. Ele usou um gancho para puxar Patrícia em direção ao seu barco enquanto observava o crocodilo. Ele a levantou a bordo e reconheceu a gravidade do ferimento na perna. O rasgo parcial no fêmur ainda sangrando, a perda de sangue massiva, o rosto dela cinza, os olhos abertos, mas sem resposta. Ela ainda estava viva, mas já havia perdido a consciência devido ao choque hipovolêmico. Ele solicitou assistência de emergência pelo rádio enquanto aplicava pressão. Uma equipe médica de helicóptero chegou dentro de 30 minutos e transportou Patrícia para o hospital. Os cirurgiões trabalharam por horas tentando reparar a artéria danificada, mas a combinação de hipovolemia prolongada e danos aos tecidos se mostrou insuperável. Ela foi declarada morta 4 horas após o ataque. Causa da morte: exsanguinação devido a trauma na artéria femoral. A investigação revelou que Patrícia estava sozinha por 2 horas antes do ataque, aproximou-se a menos de 10 metros de um grande macho territorial durante a estação seca e posicionou seu barco entre o crocodilo e as águas profundas, provavelmente desencadeando uma resposta predatória de um caçador de emboscada que percebeu uma presa fácil em sua zona de ataque. Crocodilos não defendem território no sentido dos mamíferos. Eles reagem às oportunidades. As autoridades de vida selvagem reforçaram os protocolos que exigem equipes de observação de 2 pessoas e distâncias mínimas de 30 metros. Funcionários da universidade observaram que Patrícia havia violado vários protocolos de segurança em seu plano de pesquisa. As publicações de Patrícia continuaram em revistas acadêmicas, citadas por pesquisadores que nunca conheceriam a mulher por trás delas. Seu nome entrou na lista de cientistas mortos pelos próprios animais que estudavam. Um lembrete de que conhecimento e sobrevivência compartilham menos terreno comum do que a maioria assume. Ao longo da costa da Califórnia, outro predador patrulhava águas onde humanos nadavam frequentemente, esperando por alguém que acreditasse entender as regras. No dia 8 de outubro de 2015, o céu da manhã sobre o Parque Estadual de Ano Novo permaneceu nublado, com uma camada marinha que suavizava as cores e apagava os contornos. O Oceano Pacífico se estendia cinza e inquieto até o horizonte, com ondas rolando em direção à costa no ritmo constante de tempestades distantes. O ar carregava o cheiro de sal e algas, frio contra a pele exposta. Os elefantes marinhos lotaram a praia a aproximadamente 1 quilômetro ao sul, seus corpos massivos estirados na areia onde os machos se envolviam em disputas territoriais. Melissa Bradford, de 29 anos, encarava a vida do mesmo jeito que lidava com suas aulas de ginástica, com a absoluta certeza de que sabia o melhor e que todos os outros estavam simplesmente tentando alcançá-la. A instrutora de fitness de 29 anos trabalhava em uma academia boutique em Santa Cruz, dando aulas de alta intensidade que enfatizavam o condicionamento físico e a disciplina mental. Ela corrigia os clientes em sua forma, descartava modificações de segurança como fraqueza e deixava claro que sua certificação excedia as qualificações de qualquer um que questionasse seus métodos. Os sinais de alerta em Ano Novo eram impossíveis de ignorar. Os fundos amarelos brilhantes exibiam textos vermelhos, avisando sobre a atividade de grandes tubarões brancos, com ilustrações mostrando silhuetas de tubarões e declarações sobre os riscos de nadar perto de colônias de focas. Melissa tinha visto essas placas em todas as visitas e desenvolveu uma atitude desdenhosa com base em seus 2 anos nadando sem incidentes. Ela ignoraria esses sinais de aviso, afirmando que está segura naquelas águas. Dados de ataques de tubarão na costa da Califórnia mostraram que a maioria dos encontros ocorreu durante o amanhecer e o anoitecer, quando a visibilidade era baixa e as focas estavam mais ativas. Os tubarões brancos caçavam detectando silhuetas contra a superfície mais clara acima, mirando o contorno distinto das focas. Um humano nadando com braços e pernas estendidos criou uma silhueta quase idêntica vista de baixo, especialmente em águas turvas. Os tubarões normalmente davam uma mordida investigativa para determinar se o alvo era uma presa, mas a força dessas mordidas muitas vezes se mostrava fatal, independentemente disso. Melissa entrou na água ao amanhecer, vestindo um traje de mergulho preto, que realçou ainda mais sua silhueta contra a superfície.
Ela nadou paralela à costa a aproximadamente 50 metros, seu nado suave e poderoso. Nenhum outro nadador estava visível. Ela tinha o oceano só para ela, enquanto o sol começava a queimar através da camada marinha. O tubarão que se aproximou de Melissa era um macho subadulto, medindo aproximadamente 4,5 metros e pesando cerca de 700 quilos. Dados de rastreamento acústico da região haviam registrado vários tubarões marcados nas proximidades nos dias anteriores, parte de um padrão sazonal que trazia jovens tubarões brancos perto da costa durante os meses de outono. O tubarão estava patrulhando a área desde antes do amanhecer, seguindo a costa em um padrão consistente com caça. Testemunhas na praia observaram Melissa nadando aproximadamente 100 metros ao sul de seu ponto de entrada. Momentos depois, viram uma explosão de água quando o tubarão atacou de baixo. A força levantou Melissa parcialmente para fora da água, seu corpo arqueando-se para trás antes de cair de volta no mar. Imediatamente, o sangue tingiu a água ao redor dela. O tubarão mirou na perna esquerda de Melissa, fechando as mandíbulas em torno da parte superior da coxa, com uma força estimada em mais de 1 tonelada por centímetro quadrado. A mordida cortou a artéria femoral e esmagou o osso pélvico antes de o tubarão soltar. Sua mordida investigativa concluída. Melissa permaneceu consciente por cerca de 90 segundos, seus instintos de sobrevivência a impulsionando a nadar em direção à costa, mesmo enquanto sua pressão sanguínea caía e sua visão escurecia. Quando os surfistas a alcançaram, ela já havia perdido a consciência. Surfistas a alcançaram em minutos, formando um círculo protetor e a colocando em pranchas. Paramédicos chegaram à praia em minutos, estabelecendo tratamento na areia enquanto se preparavam para o transporte de emergência. Melissa Bradford foi declarada morta em um hospital local aproximadamente 90 minutos após o ataque. A causa da morte foi exsanguinação devido à transecção da artéria femoral esquerda. A janela de 90 minutos entre o ataque e a morte refletiu os esforços dos socorristas. Torniquetes aplicados na praia, reanimação com fluidos a caminho, tentativa de intervenção cirúrgica, mas a transecção completa já havia feito seu trabalho. A investigação do incidente revisou a sinalização do parque, os dados de monitoramento de tubarões e as declarações das testemunhas antes de concluir que não houve negligência. Sinais de aviso estavam presentes e visíveis. A atividade de tubarões havia sido documentada, e Melissa escolheu nadar durante as horas de pico de caça, apesar desses fatores. Sinalização adicional foi instalada nos pontos de acesso à praia. Biólogos marinhos analisaram posteriormente o ataque no contexto do comportamento regional dos tubarões, observando que o indivíduo envolvido nunca foi identificado. O incidente foi registrado como um dos poucos ataques fatais de tubarões documentados ao longo daquela seção do litoral. A neblina costeira da manhã havia dissipado ao meio-dia, revelando um litoral que não dava indicação da morte que havia ocorrido horas antes. Na Carolina do Norte, atrás de cercas que separavam humanos de animais, outro tipo de perigo esperava, atrás de barreiras projetadas para conter criaturas cuja força superava qualquer coisa que o oceano pudesse produzir. Na manhã de 17 de abril de 2017, a luz do sol filtrava pelas árvores que cercavam um santuário privado de animais exóticos na zona rural da Carolina do Norte. A instalação ocupava aproximadamente 40 hectares de terra florestada, com recintos e edifícios dispostos ao longo de caminhos de cascalho. O ar carregava o cheiro de feno fresco e ração comercial. Rachel Morrison, de 26 anos, nunca encontrou uma regra que não achasse que poderia melhorar. A coordenadora de mídia social de 26 anos havia se mudado para a Carolina do Norte, para um cargo em uma organização sem fins lucrativos regional. Mas sua verdadeira paixão estava no trabalho voluntário que ela realizava no santuário. Ela corrigiu a equipe sobre suas técnicas de manuseio, sugeriu melhores maneiras de gerenciar o conteúdo de mídia social e deixou claro que sua nova perspectiva oferecia melhorias em relação a métodos desenvolvidos ao longo de décadas. A instalação abrigava aproximadamente 70 animais de várias espécies, incluindo grandes felinos, primatas e diversos mamíferos. Entre os residentes estava Marcos, um chimpanzé do sexo masculino de 32 anos que passou os primeiros 20 anos de sua vida em uma pequena gaiola em uma exposição itinerante antes de ser confiscado pelas autoridades. Os chimpanzés possuem aproximadamente de 4 a 6 vezes a força da parte superior do corpo de um humano adulto, com densidade de fibra muscular que lhes permite exercer uma força muito além de seu tamanho. Seus dentes caninos podem causar feridas profundas, que carregam bactérias capazes de provocar infecções rápidas e graves. A manhã do dia 17 de abril exigiu a limpeza de rotina do recinto do Marcos. O procedimento de transferência exigia que 2 membros da equipe verificassem cada etapa, confirmando que o portão da área de contenção estava seguro, abrindo o túnel de conexão, permitindo que Marcos passasse, fechando o túnel, depois verificando que o portão do recinto principal estava trancado antes de entrar. Este sistema funcionou sem incidentes por 12 anos. O zelador sênior responsável por supervisionar a transferência estava doente, deixando um funcionário menos experiente encarregado do procedimento. Rachel foi designada para observar e ajudar com a confirmação verbal, um papel que ela já tinha desempenhado anteriormente sob supervisão. A transferência ocorreu normalmente, com Marcos passando pelo túnel até a área de contenção. O membro da equipe fechou o portão atrás dele e puxou as barras para confirmar que parecia seguro. O design do portão incorporava um trinco principal e uma trava secundária do tipo pino, destinado a engatar quando totalmente fechado. Nesta manhã, a trava secundária não se engajou completamente, embora o portão parecesse fechado e se mantivesse firme quando testado do lado do corredor. A abertura mediu menos de 1 centímetro, invisível a uma inspeção casual.
Rachel foi instruída a esperar no prédio principal enquanto as equipes de limpeza trabalhavam, mas viu uma oportunidade de criar conteúdo. O corredor ao lado da área de contenção de Marcus tinha uma grande janela de observação, e a luz da manhã criou condições favoráveis para a fotografia. Ela estava frustrada com as restrições que exigiam aprovação para postagens de animais, vendo-as como limitações desnecessárias à sua visão criativa. Ela entrou no corredor sozinha no final da manhã, carregando seu telefone e se posicionando perto da janela. Marcus estava sentado em uma plataforma dentro da área de espera, comendo uma maçã e exibindo uma postura relaxada. Rachel filmou por alguns minutos, ocasionalmente narrando detalhes da história de resgate dele para a edição posterior. Ela estava a aproximadamente 3 metros do portão que separava o corredor da área de espera. Marcus terminou sua maçã e jogou o caroço. A postura dele mudou sutilmente, os ombros ficaram tensos, os olhos fixaram-se em Rachel com uma intensidade que ela interpretou erroneamente como curiosidade. Ele se aproximou do portão, os nós dos dedos batendo no concreto com batidas rítmicas. Rachel continuou filmando, aproximando-se para melhorar seu ângulo. Os chimpanzés investigam ambientes através da manipulação, e Marcus aprendeu, ao longo de décadas, que portões às vezes cediam ao esforço persistente. Ele segurou as barras e puxou, testando a resistência. A fechadura primária segurou inicialmente, mas a trava secundária incompleta permitiu que o portão se movesse. Marcus aplicou mais força, usando a força da parte superior do corpo ao perceber o movimento. O portão abriu-se para fora com força repentina, jogando Marcus no corredor. A distância foi fechada em menos de um segundo. Rachel gritou e tropeçou para trás, mas Marcus já havia fechado as mãos em torno de seu braço direito. Seus dentes caninos afundaram em seu ombro, enquanto sua mão livre atingia seu rosto e peito, com golpes que fraturaram seu osso orbital e costelas. O ataque continuou com fúria implacável. A força de Marcus, 6 vezes a de um humano adulto, permitiu que ele dominasse completamente Rachel. Ele a arrastou para o chão, seus dentes encontrando o rosto dela, enquanto ela gritava por socorro que estava a segundos de distância, mas chegaria tarde demais. O sangue espirrou no chão de concreto, formando uma poça sob seu corpo enquanto suas lutas enfraqueciam. Suas mãos rasgaram suas roupas, suas mandíbulas fechando-se sobre seus dedos quando ela os levantou para se proteger. O dano não foi limpo ou cirúrgico. Foi caótico, brutal, o trabalho de um animal cuja força excedia qualquer coisa que seu corpo pudesse resistir. Os funcionários ouviram os gritos e reconheceram a emergência. O primeiro socorrista chegou ao corredor em aproximadamente 1 minuto, encontrando uma cena de horror. Rachel estava imóvel no chão, seu corpo devastado, sangue se espalhando em uma poça escura. Marcus estava sobre ela, seu comportamento oscilando entre agressão e agitação confusa, sangue visível em seu focinho e mãos. O socorrista disparou um extintor de incêndio em direção a Marcus. A nuvem química o fez recuar do corpo de Rachel. 2 funcionários adicionais chegaram com um rifle tranquilizante e sedaram Marcus à distância. Os paramédicos chegaram em poucos minutos e tentaram a reanimação, mas Rachel já tinha perdido muito sangue. Seus ferimentos foram catastróficos, trauma facial massivo, múltiplas mordidas nas mãos e braços, lacerações graves no pescoço e lesões por contusão na cabeça e no peito que causaram hemorragia interna e asfixia traumática. Rachel Morrison foi declarada morta no local. O legista posteriormente documentou a causa da morte como exsanguinação devido a múltiplas mordidas combinadas com asfixia traumática e trauma contuso na cabeça. A morte teria ocorrido dentro de 2 a 3 minutos após o início do ataque, antes que os socorristas pudessem intervir. A investigação do santuário revelou que Rachel entrou na área restrita sem autorização, que a trava do portão secundário estava mal engajada devido a problemas de manutenção identificados, mas não corrigidos, e que a falta de pessoal colocou um cuidador inexperiente em funções de supervisão. As recomendações incluíam indicadores visuais em todos os portões trancados, protocolos obrigatórios de verificação por 2 pessoas e retreinamento sobre o acesso a áreas restritas. Marcus foi examinado e constatou-se que ele agiu dentro dos parâmetros comportamentais normais para chimpanzés, considerando décadas de confinamento traumático. Os diretores do santuário enfrentaram uma decisão difícil. Após consulta com especialistas em comportamento de primatas e revisão ética, decidiu-se transferir Marcus para uma instalação especializada capaz de abrigar chimpanzés com históricos comportamentais complexos. A família de Rachel entrou com um processo por morte por negligência contra o santuário, alegando negligência na manutenção e supervisão. O caso foi resolvido fora do tribunal por uma quantia não revelada. Obrigado por assistir. Quer assistir mais? Clique na sua tela agora.